Salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Arena Xbox. Eu sou o Diego Almeida e hoje a gente vai falar aí sobre mais uma situação polêmica e escandalosa envolvendo, acredita quem? A Sony, né? Mais uma vez a gente vai falar da Sony envolvendo aí a Microsoft e Nintendo, e agora a coisa é ainda mais cabulosa. Mas antes de continuar, já deixa aquele seu like, se inscreve aqui no canal, e a galera da COI, se achar que eu mereço, me dá aquele gift vote. Deixa bastante comentário também aí para ajudar no engajamento do vídeo. Galera, bora pro YouTube, se inscreve aqui no Arena Xbox no YouTube e eu conto com você. Então bora falar aí sobre mais essa polêmica envolvendo a Sony, né? A senhora Sony, que tá desesperada, tá atirando para todo lado por causa da situação lá da aquisição da Activision Blizzard, né? Mas agora foi descoberto uma coisa que já acontece há mais de uma década. E é o seguinte, esse é o site Patentes FOSS, né, que resume tudo. A postagem principal é da Games Hunt, se eu não me engano, vai aparecer daqui a pouco o nome aqui, né? Esse site que resume tudo, esse Patentes FOSS, que me passou foi um amigo chamado Marcão, né? A gente participa junto de um talk show nos sábados, né? Então, muito obrigado aí pela dica e bora falar sobre isso, né? Por mais de uma década, os pedidos de patente da Sony depreciam a Microsoft e a Nintendo como fabricantes inferiores de consoles de videogame, gratuitos, infantis, não profissionais. Desde o ano passado, tenho observado que a Sony é irracional, ou para usar uma palavra com a qual a Sony estava ameaçando a CMA do Reino Unido com um apelo, e que um jornalista achou que poderia descrever a própria Sony: irrational. Reclamante sobre a aquisição da Microsoft pela Microsoft... como é que é? Que tá com tradutor de Google aqui, né? Deixa eu ver. Reclamante, né, pela aquisição da Microsoft, da Activision Blizzard e da King, né? Esse rei aqui é da King do celular, em Candy Crush. Hoje descobri que a conduta da Sony como requerente de patente também levanta sérias questões psiquiátricas. Olha só, o cara tá botando aí o negócio como se a Sony fosse aí, sei lá, maluca, né, patológica. E vamos ver porque tá aparecendo, né? Quanto mais a gente cavuca nessa situação aí, mais feia a situação vai ficando pro lado da Sony, né? E só um parêntese, cá entre nós, eu tô ficando muito satisfeito que finalmente esses assuntos estão vindo à tona, porque a essa altura do campeonato já não é novidade para vocês, né? Tem aqui em cima tem o meu friend code do Nintendo Switch, ou seja, eu sim sou fã de Nintendo há muito tempo, né? E venho sentindo assim uma mão oculta por trás dos bastidores, movimentando para as plataformas da Nintendo serem boicotadas, né? E eu via a mesma coisa acontecendo com o Xbox na geração Xbox One. Não estou dizendo que a Microsoft não tenha cometido seus próprios erros e a Nintendo também, mas eu sempre tive aquela sensação de que tinha uma mão oculta assim, mexendo os pauzinhos para as coisas darem errado, né? E agora finalmente está vindo à tona, está vindo a discussão de que essa vilã, né, entre aspas, na verdade era a Sony o tempo todo, né? A gente já falou sobre o caso da Square Enix, a gente está falando agora sobre a Sony desmerecer os consoles rivais, né? A Sony já chamou a Nintendo de console de criança, no caso da Activision Blizzard, né, quando a Microsoft ofereceu aquele acordo de 10 anos de Call of Duty no Nintendo Switch. Então assim, é uma coisa recorrente, eu tô satisfeito que finalmente a galera tá começando a abrir os olhos para isso e que esse assunto tá vindo à tona, né? Mas vamos continuar aqui, ó. Na verdade, não foi outro blog de patentes, mas o Game Hunt, aqui o nome do site, né? O Game Hunt, que chamou minha atenção. Ele faz uma citação do Game Hunt: a Sony joga sombra na Microsoft e Nintendo em patente recém-publicada. Aí tem uma citação do site: uma patente recém-publicada da Sony refere-se estranhamente aos consoles de entretenimento doméstico da Microsoft e da Nintendo como inferiores aos seus produtos. Aí ele fala assim, gorjeta de chapéu seria tipo, ele tá oferecendo uma gorjeta, tá falando, muito bem, Game Hunt. Mas isso não é novo, é uma prática de longa data da Sony. Eles fazem isso desde pelo menos, pasmem, 2011. A Sony incorporou esse golpe lateral no Xbox da Microsoft e nos consoles da Nintendo como o Switch por uma dúzia de anos, em dezenas de diferentes pedidos de patente.
É incrível que ninguém tenha descoberto essa tradição antes. Aí agora vamos abrir outro parênteses, né? Será que ninguém descobriu mesmo ou será que a pessoa já até sabia ou não falava? Porque a gente viu aí por mais de uma década como que a mídia, né, se comporta em relação a Sony contra a Nintendo e Microsoft, né? Isso é mais uma coisa que eu sempre reparei também, né? E esse comportamento da mídia e dos fãs como um todo, né, que desmerecem outras marcas de guerra de consoles, isso tem sido fomentado pela Sony nos bastidores, é o que essas informações estão revelando agora e é o que a gente quem já tá acompanhando essas notícias há muito tempo já tinha pescado, mas finalmente tá vindo à tona aí coisas que comprovam que era a Sony o tempo inteiro quem tava fomentando essa guerra aí, essa onda, né, de mídias e fãs que ficam falando bosta um dos outros consoles, né? Então vamos ver só. A Sony faz isso desde pelo menos 2011, né? Curiosamente, 2011, a Nintendo estava transicionando do DS pro 3DS, do Wii pro Wii U, e ela estava tomando um cacete da Microsoft no 360, né? Até que ela resolve apostar nos first party e começa a lançar aí alguns jogos lá, até que consegue acertar com Last of Us e dar aquela explodida no final da geração PS3, né? Então isso aqui, ó, não é por acaso, desde 2011, né? A Sony incorporou esse golpe lateral no Xbox Microsoft, nos consoles Nintendo, por uma dúzia de anos em diferentes patentes. Aí tá, já li isso aqui, é incrível que ninguém tenha descoberto essa tradição antes, e que nenhum escritório de patentes tenha dito há muito tempo para eles parar de fazer isso de uma vez por todas, né? Os pedidos de patente não devem ser instrumentos de propaganda para os guerreiros para a guerra de consoles, né? Isso aqui é a tradução do Google Tradutor. Aqui está a linguagem relevante do pedido de patente que o Game Hunt discute. Então, olha só. Por exemplo, um dispositivo de usuário final pode ser um computador pessoal, um sistema de entretenimento doméstico, por exemplo, PlayStation 2 ou 3, ou PlayStation 4, ou um dispositivo portátil tipo PSP ou Vita, ou um sistema de entretenimento doméstico de uma fabricante diferente e inferior, né? Diferente, embora inferior, com ênfase, né, nesse diferente e inferior aí, né? Daqui a pouco a gente vai ler o original pra gente ver como é que tá exatamente, né? O Game Hunt está correto ao dizer que o sistema de entretenimento doméstico é claramente definido pelos pedidos de patente da Sony como consoles de videogame, ou hipoteticamente dispositivos multifuncionais que vêm com funcionalidade de console de videogame. Por exemplo, um Nintendo Switch, talvez, né, que é um console híbrido que vira de mesa e portátil ao mesmo tempo, talvez, né? Uma patente é sempre o seu próprio dicionário. Portanto, dizer que outros sistemas de entretenimento doméstico vêm de fabricantes diferentes, embora inferiores, como o Game Hunt observa corretamente, obviamente direcionado a Microsoft e Nintendo. Ou seja, falar aqui, ó, quando ela fala que pode ser de vários dispositivos PlayStation, dispositivos da Sony ou de outra fabricante diferente, embora inferior, ela está falando que essas fabricantes diferentes e inferiores são a Microsoft e a Nintendo, né? Além disso, o Game Hunt está certo ao dizer que é estranho esse idioma aparecer em uma patente. O que é comum e legítimo em pedidos de patente é explicar por que a invenção reivindicada é superior ao estado da técnica, isso é, a tecnologia existente no momento que o pedido de patente é depositado. Nesse contexto, não há nada de errado em discutir desvantagens técnicas específicas, como desempenho inferior, maior consumo de energia ou maior ocupação de memória, de técnicas anteriores específicas, invenções anteriores. Ou seja, ele está falando aqui que não seria uma coisa assim tão estranha eles apontarem que dispositivos anteriores sejam inferiores, né, pela evolução dos dispositivos, pela evolução da tecnologia, mas aqui o que a gente vê é que a Sony aponta para dispositivos contemporâneos, né? Então, ó, chamar os concorrentes geralmente de inferiores é gratuito, estúpido, infantil e pouco profissional. Mesmo que esses fabricantes fossem inferiores, isso não significa que qualquer invenção que uma determinada patente da Sony pretenda descrever aqui desculpa, eu passei rápido demais. Isso não significa que qualquer invenção que uma determinada patente da Sony pretenda descrever
Aqui, um controle universal, né, é por definição inovadora e merecedora de proteção de patente. A Sony é, obviamente, o tipo de cliente que muitos advogados de patentes desejam. Se uma pequena empresa procurasse os mesmos advogados de patente e desejasse que eles arquivassem especificações de patente que contêm uma passagem tão ultrajante, a maioria dos advogados de patentes se recusaria a anexar seus nomes a elas, né? Ou seja, o cara tá dizendo aqui que essa prática que a Sony faz é tão escusa que a maioria dos advogados de patente se recusariam a trabalhar com esse tipo de coisa, né? Então a Sony deve ter uns baita dos advogados aí. Se a Sony quiser fazer publicidade comparativa, pode pelo menos fazê-lo em outro lugar. Os jogadores não vão tomar decisões de compra com base na linguagem que a Sony usa em seus pedidos de patente. Em novembro, o Video Game Chronicles, o VGC, citou a mesma linguagem de pedido de patente diferente da Sony. Aí eles botam aqui um link, né? O PlayStation tem trabalhado em NFTs e tecnologias de blockchain, revela a patente da Sony, né? Aqui dentro desse site, dentro desse link, tem a mesma linguagem, né? Linguagem depreciativa das concorrentes. Aí o cara aqui do site Foz Patentes, ele tá dizendo o seguinte: fiz algumas pesquisas em banco de dados de patentes depois de quase 3 anos comentando sobre litígios de patente de alto risco. Isso, obviamente, é uma atividade rotineira para mim, e encontrei dezenas de pedidos de patente da Sony que usam a mesma linguagem idiota. Acredito que o mais antigo deles, a menos que eu tenha perdido um ainda mais antigo, é esse desse PDF aqui, mas eu não vou abrir porque ele bota um print, né? Então, conteúdo resgatável específico para grupos, secionário Sony Computer Entertainment America LLC, arquivado em 29 de agosto de 2011, aplicação número 13/220.315. Não se confunda com o fato de que o número de publicação é US 2013/00544689. Essa é a data de publicação. Os primeiros 18 meses, os pedidos de patente estão no modo furtivo, eles não são totalmente divulgados, né? Eles estão no banco de dados, mas não estão disponíveis para público. Em seguida, eles são publicados e recebem uma data, mas a data de depósito foi no dia 29 de agosto de 2011, e a imagem a seguir mostra a mesma idiotice do pedido de patente, muito mais recente que o Game Hunt descobriu. Clique na imagem para ampliar, a gente não precisa, né? É aquilo que já tinha sido traduzido ali em cima, só que na íntegra, né? A presente inovação talvez seja implementada numa aplicação que talvez seja operável usando uma variedade de dispositivos finais. Por exemplo, um dispositivo final talvez seja um computador pessoal, um sistema de entretenimento caseiro, tipo um PS2 ou 3, um dispositivo de jogos portátil, tipo PSP, ou um dispositivo de entretenimento caseiro de uma manufatureira inferior, né? As presentes metodologias descrevem, e aí ele segue, né? Ou seja, aqui no item 0048 está explicitamente chamando as concorrentes deles de inferiores. E quando eles citam aqui, ó, Home Entertainment System, né? Sony PlayStation 2 ou Sony PlayStation 3, Portable Game Device, Sony PSP, e aí depois eles falam Home Entertainment System inferior, né? Obviamente eles estão se referindo à concorrência, à Microsoft, à Nintendo, né? Então não tem nem como passar um pano e dizer que não está falando da Nintendo e da Microsoft. A Sony está depreciando as duas, sim, né? E aí o Foz Patentes continua, né? Aqui está mais algumas amostras de outros pedidos de patentes que contêm as palavras fabricante diferente, embora inferior, com um desrespeito aos consoles de videogame concorrentes. E aí ele cita vários, né, sobre código de resgate dinâmico de 9 de julho de 2013, geração de gravações personalizadas de animações esqueléticas de 13 de março de 2014, 29 de dezembro de 2016, 30 de outubro de 2017, 31 de outubro de 2018, 14 de dezembro de 2018 e por aí vai. É muita coisa, né? E ele termina falando o seguinte: Game Hunt estava se perguntando se o comentário improvisado estaria relacionado à aquisição da Activision Blizzard King, né, pela Microsoft, uma vez que o arquivamento que o Game Hunt discute foi feito em junho de 2022, cerca de 6 meses depois que a Microsoft anunciou o início da transição lá, da aquisição da Activision, né? A lista acima mostra que a Sony faz isso sistematicamente há mais de uma década. Isso não é atribuível ao orgulho da invenção, é simplesmente insano. Encerra aqui o site Foz Patentes. Então, galera, não tem muito o que comentar, né? A gente tá vendo surgir aí cada vez mais situações bizarras envolvendo a Sony, né?
Parece que a Sony tá perdendo deliberadamente a cabeça, né? Ou ela nunca teve a cabeça no lugar e finalmente isso tá vindo à tona. Mas que bom que esses assuntos estão vindo à tona e agora a gente pode começar a discutir, né? Vamos botar todas as cartas na mesa e vamos discutir o que está acontecendo. É isso. Já tem lá aquele caso dos parlamentares americanos que estão entrando aí com algum tipo de ação, estão fazendo algum tipo de reclamação pela qual que é a palavra? Sabotagem que a Sony faz para o Xbox no Japão, né? E isso pode vir a ter algumas consequências grandes, né? Bilaterais, unilaterais, não sei como seria, qual lateral seria, mas consequências entre países, né? Consequências internacionais. É uma situação insana que acontece, né? E acontece há muito tempo. Não só a Microsoft, como o Nintendo também é vítima disso, né? E vale lembrar que, né, a Sony já faz isso desde que entrou no mercado de jogos, né? Uma das vítimas da Sony também foi a própria Sega, lá com o Sega Saturn, né? Apesar da Sega ter tropeçado nas próprias pernas, o Sega Saturn, ele foi muito sabotado pela própria Sony também, naquela época, desde lá de 1994, isso acontece, né? Então, assim, não é uma coisa nova, tá surgindo agora. Eu não sabia dessa situação aí das patentes, tô assim, meio escandalizado, né? Eu acho que isso devia ser até, sei lá, proibido. Não sei se poderia ser proibido, mas no mínimo isso é antiético, né? Você apontar para sua concorrente dessa forma e, cara, tá errado. Quero ver o que eles vão falar aí, ou se simplesmente a mídia vai fingir que não viu, né? Apesar de que o VGC e o Game Hunt estão falando aí, então, e esse Patent Force eu não sei, eu não conhecia esse site, né? Não sei se ele é tão grande assim, apesar de que aqui no total de visualizações da página, olha, fala que tem bastante visualização. Deixa eu ver, 2 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, é isso mesmo que eu tô vendo? 4 bilhões e meio de visualizações, né? Então parece aí que não é uma página pequena. Vamos ver se essa notícia aí vai se espalhar e se a galera vai começar a discutir mais esse assunto, né? Mas que é muito bizarro, e a gente vai continuar trazendo esses assuntos aqui, falando sobre essas tretas em Sony, Microsoft, que eu sei que vocês gostam, né? E galera, por hora é isso. O que vocês acharam do vídeo? Me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. E like, galera da Costa TV, se você achar que eu mereço, me dar aquele gift vote, né? E deixa aquela chuva de comentários para ajudar no engajamento do canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e tchau, tchau.